1 Samuel 17, de 1 a 30, diz assim o texto. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi a ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas.
e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, exaltado seja o teu nome. Estamos mais uma vez diante do texto sagrado, palavras inspiradas pelo teu Espírito, que agora serão pregadas à igreja. Necessitamos, ó Deus Santo, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, nos faça compreender, ó Deus, o texto sagrado, a fim de sermos santificados, edificados, equipados para viver neste mundo em santidade, glorificando o teu santo nome. Rogamos ao Senhor que fale conosco, que leve todo o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo, para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Você viu no sermão anterior, no contexto anterior a esse texto, que os caminhos da providência levaram Davi a estar próximo de Saul. Saul é o rei que havia sido rejeitado por Deus e que seria substituído pelo homem que agrada o coração do Senhor. É assim que vai ser descrito o rei Davi. E agora então a narrativa passa para uma das histórias bíblicas talvez mais conhecidas dos crentes, e não só dos crentes. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, a história do garotinho ruivo que derrotou um grande gigante. E muitos veem nessa história um estímulo para que você lute contra os seus gigantes. Todo dia se apresentam diante de você muitos gigantes. E você, como Davi, precisa matar, precisa enfrentar os seus gigantes. Esses gigantes, dizem eles, podem ser problemas financeiros, conflitos familiares, uma doença, ou qualquer outra coisa que traga aí angústia ou instabilidade à sua vida. Coisas que você olha e de fato crescem diante de você, e você precisa ter a coragem de Davi, e então enfrentar e matar os seus gigantes. E então esse texto é pregado praticamente como uma mensagem de autoajuda. Você pode, você consegue matar os seus gigantes. Contudo, eu quero mostrar nessa manhã que a lição desse texto responde, na verdade, a uma pergunta crucial. A pergunta é: por que você precisa de um Salvador? É essa a pergunta. Por que você precisa de um Salvador? E é isso que o texto então irá responder. O texto mostra que você precisa de um Salvador, porque sozinho você não dá conta dos problemas que você enfrenta na vida. Preste atenção em como o narrador descreve a história. Ele começa a colocar diante dos seus leitores um cenário bastante difícil, um cenário bastante complicado. Filisteus e israelitas estão alinhados, eles irão pelejar, eles irão batalhar. Dê uma olhada nos versos 1 a 3.
Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte, no lado da Quém, e entre eles o vale. Os exércitos estão enfileirados. O que separa os exércitos? Um grande vale. Para chegar de um lado ao outro havia apenas um pequeno caminho, mas entre os dois exércitos existe um vale. Eles não podem degladiar. E então, dia após dia, eles se levantam, se enfileiram e estão então se encarando. É esta cena que o narrador quer pintar. E então vem a descrição do grande guerreiro filisteu. Veja o verso 4. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Saiu do lado dos filisteus um homem guerreiro. Esta palavra, traduzida aí na sua Bíblia por guerreiro, que vai aparecer também lá no verso 23, dê uma olhada no verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista. Tanto essa palavra duelista, quanto a palavra guerreiro, que aparece no verso 4, são a mesma palavra. Nas versões em inglês da Bíblia, você vai encontrar uma tradução bastante interessante. Não aparece ali a palavra guerreiro ou duelista. A palavra que ali aparece é campeão. Campeão. Eu procurei nas versões em português e a única versão onde aparece a palavra campeão é a tradução brasileira de 2010. Bíblia da tradução brasileira. E isso é interessante, porque o texto seria lido mais ou menos assim: então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias. A palavra pode ser traduzida por guerreiro? Pode. Mas campeão traz a ideia de como é que os filisteus olhavam para Golias. Ele não é qualquer guerreiro. Ele não é um soldado comum. Ele é um homem diferenciado. Ele é um duelista diferenciado. Ele é de fato um campeão. E é assim que eles enxergam Golias. Se você buscar o significado do nome Golias, Golias significa esplendor. Você tem ali um esplendoroso campeão que media cerca de 2,90. Essa era mais ou menos a altura de Golias. Eu não sei se vocês repararam agora durante as Olimpíadas, mas muitas imagens apareceram na internet. Tem aquelas meninas do salto, né, da ginástica, e tem a americana, que ela é bem baixinha, ela deve ter 1,40 1,46, 1,48, alguma coisa assim. E tem uma foto dela do lado do LeBron James. E é uma coisa absurda, porque a menina fica, eu acho que embaixo aqui do LeBron James. LeBron James deve ter 2,10 metros, talvez, 2,12, sei lá. Um pouquinho menos, mas tem mais de 2 metros. Imagine um homem de 2,90 metros. É esse o campeão filisteu. É este o homem que está se apresentando como o seu guerreiro, mas além de grande, ele vem fortemente armado. Veja os versos 5 a 7. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia
o escudeiro não perca o ponto da história. Eu tenho dito muitas vezes aqui na igreja que a Bíblia traz pequenas histórias como as nossas. Histórias dos nossos irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Mas que estas pequenas histórias apontam para uma metanarrativa ou para uma história acima das histórias. E essa história, acima de todas as histórias, ela é descrita de fato como um duelo, como um confronto entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Lá em Gênesis, você sabe que o descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente. Repare o detalhe do traje de Golias, verso 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas. Não é semelhante a uma serpente? As serpentes, elas são cobertas de escamas. Dentro da narrativa da redenção, a história então aponta para aquele confronto que está anunciado pelo Senhor lá no livro de Gênesis. Afinal de contas, quem está sendo levantado aqui pelo Senhor é o seu ungido. É o rei segundo o coração de Deus. É o rei que irá conduzir todo o povo. Mas até esse momento da história, este rei é ainda um pastorzinho de ovelhas. Ele já foi ungido. O rei é Saul, um rei terrível, que está agora na frente dos exércitos de Israel e se depara com esta terrível cena. Há um campeão, há um homem poderoso no outro exército. Algo precisa ser também lembrado aqui. Quando Israel pediu a Samuel um rei como o das outras nações, eles disseram: nós queremos um rei que lute as nossas batalhas. E naquele momento, Israel estava rejeitando o Senhor Deus, preferindo ter um homem. E você lembra o que foi que chamou a atenção em Saul? Vai lá no capítulo 9. Veja o verso de número 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Dê uma olhada no capítulo 10. Vá nos versos 23 e 24. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Quando Saul foi escolhido, o que chamou a atenção foi o seu grande tamanho. Ele era um guerreiro muito melhor do que todos os israelitas, pelo menos externamente. Ele sobressaía a todos. E quando Samuel exaltou ali os seus atributos, o povo ficou alegre. Agora eles têm um rei para ir diante deles na batalha. Mas não é só isso. Estavam no exército também os 3 filhos mais velhos de Jessé. E de novo, o que chamou a atenção nesses homens? O seu porte, o tamanho desses homens. Dê uma olhada no verso de número 13, aí do capítulo 17. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. São estes os filhos. Volte no capítulo 16 e dê uma olhada no verso 6.
Capítulo 16 é quando Samuel é enviado até a casa de Jessé para ungir um homem. Então, o texto bíblico diz assim no verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Mas não é interessante? Samuel acaba de chegar na casa do homem, onde Deus disse: você vai ungir um moço lá naquela casa. Um homem zarrão chega na frente dele e falou: lógico que é esse. Ele já está com a imagem de Saul na cabeça. Saul sobressaía todos. Vai ter alguém no lugar de Saul? Só pode ser esse aqui. De novo, eles estão olhando o tamanho destes homens. E eis aí, meus irmãos, um grande problema. Porque quando a sua confiança não está no Senhor, mas nos homens, sempre vai aparecer alguém maior. Sempre. Se você acompanha, talvez aí esportes, você vai ver que desponta um grande jogador de futebol, você fala assim, nunca vai aparecer ninguém assim. Daqui a pouco aparece um menino, fazendo algumas coisas que você fala, não acredito. Coisa que o outro levou muito tempo para fazer, o outro já nasceu quase fazendo a mesma coisa. Em torneios de luta, homens invencíveis, que daqui a pouco estão jogados lá no tatame, perderam. Sempre vai aparecer alguém maior, sempre vai aparecer alguém mais poderoso, sempre vai aparecer alguém mais capacitado que você. Então, quando a sua confiança está naquilo que você tem, quando a sua confiança está no rei, em Saul, que é um grande rei, no exército com grandes homens, a segurança dura até o momento em que você se depara com Golias. Golias é um guerreiro terrível. Então, a despeito do grande porte de Saul, ele não estava à altura de Golias, o campeão filisteu. O campeão filisteu fortemente armado para a guerra. Então, se a sua segurança não está no Senhor, sempre vai aparecer algo ou alguém para abalar essa pretensa segurança que você tem. Você pode confiar no dinheiro, e então você se deparará com uma terrível recessão. Você pode confiar na sua capacidade física e intelectual, e de uma hora para outra, você está doente. Você é lançado na cama. Você não tem mais as mesmas habilidades. Você pode se cuidar, acordar cedo todo dia, se exercitar, ter uma alimentação balanceada, e de repente, você está diante do maior dos gigantes, a morte. Fruto da desobediência de Adão. Todos os homens irão enfrentar esse terrível gigante. É interessante como a Escritura descreve a morte. Dê uma olhada no Salmo de número 89. Salmo 89, dê uma olhada no verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Essa é uma pergunta interessante. Existe alguém assim? Existe algum homem que pode se livrar das garras da morte? Agora dê uma olhada no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso de número 6.
Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Não é interessante a descrição? Não há como você vencer a morte. Golias, voltando ao nosso texto, se vê como alguém invencível. E então ele faz um desafio, versos 8 em diante. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele está tão certo da sua superioridade, da derrota que ele vai impor a Israel, que ele diz: olha, vamos perder tempo não? Em vez de a gente ficar aqui se matando, traga o campeão de vocês. Traga o guerreiro de vocês. Se ele me ganhar, nós nos rendemos. Se eu ganhar, vocês se rendem. Sabe qual é a reação do povo? Verso 11: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E este, meus irmãos, é um retrato exato de como se encontra o homem após a queda. Ele não tem poder para enfrentar gigantes. Você não tem poder para enfrentar gigantes. Você treme de medo diante deles. Você se vê rendido. Você não tem esperança. Você não sabe como proceder. O homem, após a queda, muitas vezes confia em si mesmo. Confia nos seus recursos, mas quando ele se depara com os problemas da vida, quando ele se depara com alguém maior do que ele, ou com circunstâncias maiores do que ele acaba ficando desesperado. E por mais que os evangelistas aí da autoajuda proclamem que você pode. Você lembra do slogan de Barack Obama na presidência dos Estados Unidos? Sim, nós podemos. Não, não podemos. Nós somos fracos. Se você olhar para a literatura de autoajuda, você vai ter livros com os títulos assim: seja líder de si mesmo, o poder das afirmações positivas, o poder da autocura. Tudo isso é proclamado. A verdade bíblica: você não pode, você não se basta, você não tem poder, você precisa de um Salvador. Você precisa de um Redentor. Não é sem razão, meus irmãos, que a mais confiante das pessoas, diante de grandes adversidades e sem contar com o Senhor, vai ficar desesperada. Vai entrar em tormento. Saul e os irmãos de Davi aqui, notados por sua aparência imponente, bem como todo o povo, diante de Golias, apavorados. Não interessa se Saul sobressai a todos de Israel, não interessa se os irmãos de Davi parecem ser guerreiros valentes, eles não dão conta
de Golias. Essa é a primeira, então, resposta que o texto dá à pergunta que é feita por muitos quando você apresenta eles a Cristo, dizendo: você precisa de redenção, você precisa de um Salvador. E talvez a pessoa esteja num momento da sua vida em que ela está bem financeiramente, ela não tem problemas de saúde, a sua família vai bem, e ela vai perguntar: por quê? Por que que eu preciso de um Salvador? Salvar de quê? A minha vida está tranquila. Porque, sobretudo nestes momentos, quando as coisas estão tranquilas, o homem tem a ilusão de que ele pode tudo, de que ele é invencível. Então esta pergunta será recorrente: por que que eu preciso de um Salvador? As grandes dificuldades, elas servem para expor o coração altivo. Elas servem para expor o coração autocentrado, que acha que se basta. Mas não é só isso. O texto mostra também que você precisa de um Salvador, porque você não confia em Deus como você deveria confiar. E agora então você percebe o narrador trazendo um belo contraste no texto. O contraste é entre Saul, e junto com Saul todo o povo, e do outro lado você tem Davi. A reação dos primeiros está no verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito e tiveram muito medo. E então, a partir do verso 12, Davi é novamente apresentado aos leitores, junto com a notícia de que os seus irmãos estavam servindo ao exército, e junto da ordem do pai para que ele levasse mantimento aos irmãos. Isso vai do verso 12 até o verso 19, veja lá. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos um efa deste trigo tostado, estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento dos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. E eu quero que você atente para alguns detalhes nisso tudo que eu li aqui. Primeiro, Davi está aqui dividido entre o serviço de Saul e o cuidado com as ovelhas do seu pai. O verso 15 mostra isso. Olha, Davi ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai. Lembra que Saul, assim que o espírito se retirou dele, um espírito maligno começou a atormentá-lo. Davi era quem vinha para tocar harpa, e ele caiu nas graças de Saul. E Saul falou: deixa ele ficar aqui comigo. E então Davi começa a servir no palácio, mas Davi ainda está cuidando das ovelhas do seu pai. Ele se dividia nestes 2 trabalhos. Mas note algo ainda mais interessante. Quando o narrador descreve Golias, ele diz da altura de Golias. Ele fala da armadura de Golias, do poderio bélico de Golias. Quando Davi é descrito, ele é descrito assim. Dê uma olhada de novo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá,
cujo nome era Jessé. O que Davi fazia? Ele era poderoso, ele sabia lutar. Isso não importa. Você sabe o que importa aqui? A linhagem de Davi. Você lembra como termina o livro de Ruth? De Ruth e Boaz virá Jessé, virá Davi, virá aquele que é o descendente da mulher lá de Gênesis. E é por isso que eu estou dizendo que a história de Davi e Golias, ela tem a ver com a maior história, que é a história da redenção. Deus está trazendo mais uma vez à cena o descendente da mulher. É ele quem vai batalhar contra o poderoso Golias. É ele quem irá enfrentar o poderoso Golias. Então, pela providência do Senhor, Davi chega no campo de batalha exatamente no momento em que Golias, mais uma vez, está afrontando o exército de Deus. Verso 20. Davi, pois, no dia seguinte, levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o campeão ou o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi as ouviu. Mais uma vez, Golias afronta o exército. Na primeira vez, não sou eu um filisteu? Vocês não são do povo de Deus? Vocês não são servos de Saul? Ele está desdenhando de Israel e do Deus de Israel. E mais uma vez ele está repetindo as mesmas coisas, e mais uma vez o narrador vai fazer questão de demonstrar como é que o exército está diante disso tudo. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O povo está apavorado, porque o povo não confia em Deus. Mesmo diante da grande oferta do rei, porque o rei estava temeroso, o rei ofereceu então uma recompensa para quem se apresentasse para lutar contra Golias, já que ele mesmo não iria. Dê uma olhada no verso 25. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Mesmo com essa grande oferta, não teve um. Porque o que o rei está oferecendo aqui, iria equiparar quem ganhasse ao próprio rei. O rei não pagava imposto. O homem viveria o tempo todo sem impostos. Ele ganharia riquezas. Meus irmãos, Saul não confiava no Senhor, e esta foi a razão do Senhor ter abandonado a ele. O exército não confiava no Senhor, e essa é a razão deles estarem apavorados diante do gigante. O texto diz que foram 40 dias nessa agonia. Se forma, Golias desafia e o povo dá no pé. 40 é um número interessante na Escritura, porque 40 marcam dias ou anos de provação. Foram 40 anos que o povo foi provado no deserto.
Foram 40 dias que Jesus foi tentado no deserto. Foram 40 dias em que o povo de Israel está sendo colocado à prova. Mas eles não temem ao Senhor. Mas eles não confiam no Senhor. Mas há o contraste. Davi está ali. E quando ele então ouve o que foi prometido ao vencedor, ele vai perguntar novamente, olha o que está acontecendo, como foi a oferta para quem venceu o gigante. Mas o interesse de Davi, ele é ofuscado pela sua afirmação. Dê uma olhada no verso 26. Davi vai dizer assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? A pergunta de Davi, em princípio, parece que o que chama a atenção dele é a recompensa, certo? Mas veja o final. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Na verdade, a pergunta de Davi estava firmada numa convicção de que somente um louco afrontaria o exército de Israel. Quem esse gigante pensa que é? Vocês não estão vendo que nós vamos ganhar? Não tem condição de um gigante desse se colocar diante do Deus vivo e ir para frente. O que vão dar mesmo para quem ganhar? Está fácil de ganhar. Davi crê no Deus vivo. Davi sabe que não é o povo que está sendo afrontado. E ele então está irado com o fato de um incircunciso afrontar o Senhor. E o que está por trás dessa afirmação é a sua convicção acerca do pacto. Incircuncisos são pessoas que estão fora do povo de Deus. São pessoas que não pertencem ao pacto. São pessoas que são inimigas do Senhor. Logo, essas pessoas não irão prevalecer nunca. O que esse incircunciso está dizendo aí? Que negócio é esse? É como se ele estivesse de fato dizendo: meu povo, nós não precisamos temer. Nós temos o Deus vivo. Ele não tem. Ele está só. E então o povo responde a ele: olha, vai ser assim, assim, assado. O rei vai dar a filha, vai dar bens e vai isentar de impostos. O irmão mais velho de Davi se ira contra Davi e começa a duvidar das intenções de Davi. Verso 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro, falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi ouve do seu irmão a desconfiança. Você é um fuxiqueiro, você quer só ver a confusão. Ele não dá ouvidos ao seu irmão. O seu irmão o colocou como um irresponsável. Você não estava tomando conta da ovelha? O que você fez com as ovelhas? Largou elas para lá? Lembra que Davi tinha deixado elas guardadas. Ele fez questão de guardar as ovelhas e depois ir até onde estavam os irmãos. Davi não dá ouvidos ao que o seu irmão está dizendo. Ele mantém a sua convicção. Ele tem fé no Deus vivo. Está sendo apresentada então aqui a confiança do ungido do Senhor. Mas o seu irmão não confia nele. Mas o seu irmão não crê nele. Meus irmãos, Israel não confiava no Senhor como deveria. E é por isso que Israel precisava de um Salvador. Este era Davi.
que se apresenta com fé no Senhor, mas logo é rejeitado pelo seu irmão. Mudando aqui o que tem que ser mudado, é possível você pensar na situação do homem caído diante do Senhor Deus. Se ele não confia em Deus, por causa de Adão, por causa da queda, se as suas circunstâncias são muito grandes para ele, inclusive a pior de todas, a morte, ele precisa de um Salvador que confia plenamente no Pai. Ele precisa de alguém que tenha a fé que ele não tem, que tenha a obediência que ele não tem. E este é o Senhor Jesus Cristo. É Cristo que se apresenta devido à incapacidade do seu povo de crer de todo o coração para derrotar o terrível inimigo. É por isso que a história de Davi e Golias aponta para muito além do que uma simples guerra entre um pastorzinho e um gigante. É a guerra do Filho de Deus que se fez homem contra o seu inimigo. Em seu ministério, Jesus cumpriu perfeitamente a lei e foi entregue à morte, tomando para si o salário do pecado, sem ter pecado. Quem pecou foi o povo. Quem pecou fomos nós. Entretanto, Jesus nunca temeu a morte. Dê uma olhada lá na carta, no Evangelho de João, no capítulo 10, e veja o que Jesus mesmo disse acerca da sua morte. João 10, verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Porque Jesus confiava plenamente no seu Pai, ele venceu a morte. E é por isso, por sua vitória, que Paulo desdenha desse terrível inimigo. Abra sua Bíblia na carta aos Coríntios, capítulo 15. No verso 26, Paulo vai dizer assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja agora os versos 54 a 57. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Já viu que interessante? O inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte. Um dia todos os crentes vencerão a morte. Todos nós ressuscitaremos com Cristo. É por isso que Paulo então brada: cadê a sua vitória, morte?
Quem é você diante de Cristo Jesus? E então ele convida os crentes: trabalhem no Senhor. O trabalho não é vão, porque Cristo venceu a morte. E quando morrermos, estaremos com Ele, porque quem vive e crê em Cristo não morre eternamente. Paulo debocha do grande inimigo. Você precisa de um Salvador, que confiou em Deus de todo o coração e atribuiu a você a sua justiça. Abraçando a Cristo, você também não precisa ter medo da morte. Você não precisa temer a morte. E se você não precisa temer a morte, você não deve temer quaisquer outras circunstâncias que venham afligir a sua vida. Porque se o maior dos problemas já foi resolvido, o que é um problema financeiro? O que é um problema de saúde? O que é um problema relacional? Perto do problema do pecado, perto do inferno, do qual você já foi livrado. Jesus, que deu a você vida, deu a você também todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Se você então já tem a Cristo, não tenha medo. Se você não tem a Cristo, saiba que você precisa de um Salvador. É isso que o texto mostra. Por que você precisa de um Salvador? Você precisa de um Salvador porque sozinho você não dá conta dos problemas da vida. Você precisa de um Salvador porque você não confia em Deus como deveria. Foi por essa razão que Deus enviou seu Filho bendito para redimir pecadores. Jesus então, meus irmãos, é a sua suficiência. É por isso que Paulo diz: eu posso tudo. Mas ele não disse como os profetas da autoajuda. Ele não podia tudo porque ele era bom e porque ele se bastava. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus Cristo, firmado no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a sua suficiência, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua segurança. Nele não há por que temer nenhum maior inimigo, pois como Ele venceu a morte, você vencerá. Jesus, meus irmãos, é então o grande campeão, o grande vencedor. Mas infelizmente, a atitude de muitos diante dele é semelhante à atitude do irmão mais velho de Davi. Em vez de confiar naquele que se apresentava com fé para combater o gigante, ele duvidou. Ele duvidou das suas intenções. E infelizmente até mesmo muitos crentes, por vezes, diante de circunstâncias adversas, comportam-se da mesma forma que os incrédulos. Não confiam no seu Salvador. Esquecem-se quem é que luta as suas batalhas. Lembre-se sempre então que você tem um Salvador maravilhoso, que se apresenta para lutar as suas batalhas. É Ele que supre a sua falta de fé, é Ele que atribui a você justiça. Nunca duvide do caráter do seu Salvador, redimido por Ele. Dependa dEle e imite-o na sua confiança diante do Pai.